Fala galera, aqui é o Gustavo, estou de volta aqui no nosso análise de setores, né? Coincidência ou não, pé frio ou não, para analisar mais uma derrota, né? Enquanto meu amigo Vitão aqui analisou as vitórias. E quem está aqui de novo com a gente é ele, David Chiodini. David Chiodini, seja bem-vindo e muito obrigado por participar com a gente aqui de novo. Oi, Gustavo, olá, nosso querido torcedor do Denver Broncos. Estamos aí para falar de mais uma derrota, mas agora pelo menos eu estou em boa companhia aqui, ó. Ó quem tá aqui atrás, ó, comigo aqui. Peyton Manning, agora então ele tá de olho no que a gente fala. E é isso, uma derrota que dói, mas eu acho que não tem que ser tratada como o fim do mundo. Perder para esse time do Las Vegas Raiders, apesar de vir de 3 derrotas e tal, não é o fim do mundo. Eu acho que a gente tem mais é que focar em o que realmente deu errado e por que nós perdemos. Mas é uma equipe competitiva. Na verdade, eu também acho que na NFL não existe nenhuma derrota que é o fim do mundo. É uma liga tão competitiva e os jogos são decididos em pequenos detalhes que cada vitória e cada derrota é brigada ali até o fim, né? Então não é o fim do mundo mesmo, né? E pra galera aí do canal, né? Pra que tá acompanhando a gente, já sabe, né? Se inscreva aí no canal, deixa seu like se você curtiu esse vídeo e deixe seu comentário que ajuda bastante a gente aqui com o nosso trabalho no Mile High Brasil. Beleza, Davis. Então vamos analisar os setores, né? E vamos começar pelo ataque. De maneira geral, o que eu achei desse ataque, né, é que ele vem mostrando alguma evolução jogo a jogo, mas que ainda falta encontrar um ritmo adequado a cada situação do jogo. Tem hora que parece que tá muito lento, muito rápido, corre demais ou passa demais e assim por diante, né? Então eu acho que ainda falta encontrar a cadência ideal desse ataque. O que você achou desse ataque aí de uma maneira geral, aí, de uma análise mais global dele? Eu acho que eu concordo com você que o ataque evoluiu. Para mim, melhor partida do Russell Wilson, né, como quarterback de Denver. É, especialmente sob pressão, lidando com a pressão contra o blitz, esse tipo de coisa. Mas eu acho que falta encontrar esse equilíbrio que você citou, né? Em determinados momentos, nós somos um ataque que faz uma coisa, ela dá certo e nós tentamos seguir com aquilo o tempo todo. E tipo, cara, peraí. Nós precisamos deixar o nosso adversário com mostrar imprevisibilidade. Nesse momento, falta imprevisibilidade no ataque do Denver Broncos. Nós temos muitos problemas para isso, né? Para mostrar coisas diferentes, para executar coisas diferentes partindo da mesma formação, esse tipo de coisa. Então, falta ritmo. O ritmo eu acho que a gente vai encontrar com o tempo, especialmente no jogo aéreo. Isso a gente já vê um pouco mais. Mas nós não podemos dar tantos tiros no pé também, sabe? Tantas situações que a gente se coloca em terceiras descidas longas, esse tipo de coisa, e isso me incomoda muito. Então, é por aí. Eu concordo com você que falta ritmo para esse time. Tá. E aí, para a gente esmiuçar um pouco essa questão de ritmo, né? Quando a gente olha as chamadas, né? Foram 28 chamadas de passe, né? Quando alguém for olhar lá nas estatísticas, vai ver que teve um pouco menos do que isso, mas 3 chamadas de passe viraram scrambles, né? E foram 17 de corridas. Embora pareça que tenha muito mais passe do que corrida, o que eu percebi em alguns momentos, né? Foi que o time só corria ou então e depois precisou só passar, que foi o caso do segundo tempo. Corremos muito no terceiro período, né? Que daí eu acho que é um pouco, não sei se é um pouco o Nathaniel Hackett insistindo com a filosofia dele de corre, corre, play action, e, e a gente não saiu do lugar. Aí chegou no último período, precisamos passar muito, né? Então, o que eu quero perguntar para você é justamente isso, né? Que essa questão de isso é um pouco de insistência nessa filosofia do outside run, vamos correr para liberar o play action. Você acha que falta cadência na chamada dele, né, no ritmo de chamada dele durante o jogo? O que você acha que tá faltando aí para o Nathaniel Hackett dar esse ritmo pro ataque que a gente tá atrás, né? O que é o que falta ainda para ele? Eu acho que falta realmente é isso, cara. Um pouco de cadência, um pouco de mesclar melhor os conceitos, de entender que você pode variar mais. Não é entender, é executar isso melhor, né? Variar mais, colocar mais elementos diferentes. Eu quero ver a gente indo para o no-huddle mais vezes, sabe? Dar um pouquinho mais de liberdade para o Russell Wilson também, eu acho que é importante. Mas, assim, não é porque numa campanha ela começou bem correndo que você tem que correr ela inteira, ou que você começou passando bem
que você tem que passar ela inteira, você precisa encontrar um meio termo, sabe? E nesse momento o Hackett ainda não encontrou. Eu acho que ele já evoluiu como treinador, como das semanas anteriores para cá, já tem conseguido ser um pouquinho mais equilibrado, mas ainda não está o ideal, sabe? Não tá nem perto do que eu espero. São só 4 semanas, né? Tem isso também. Você acha que ter agora uma pessoa ali que só para cuidar do plano de jogo não, desculpa, do gerenciamento de jogo ajudou um pouco ele também, tirou um pouco do peso dele, vamos dizer assim, de ter que fazer múltiplas funções, que é o que cabe ao head coach ali durante a partida. Você acha que isso deu uma força para ele também? Faz parte dessa melhora do time no ataque? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, né? Ele mesmo falou que em determinados momentos ele precisava parar de enxergar o jogo como coordenador ofensivo e enxergar como head coach. Isso passa por ter menos atribuições, ter alguém para o assistir é muito importante. O McVay, por exemplo, nos Rams tem isso lá desde que ele chegou, né? Então não dá para querer fazer tudo, não dá para abraçar o mundo. Eu acho que o Hackett tem que entender que isso é importante para a evolução dele como treinador também. Legal. E aí, Davis, aí quando você estava fazendo a análise inicial, você puxou um ponto interessante que são as terceiras descidas longas, né? Que, inclusive, eu acho que isso, né, principalmente no terceiro período, decorreu dessa questão de correr muito e a gente não conquistou tantas jardas assim correndo, né? No jogo inteiro foram, se você tira os scrambles do Russell Wilson, foram só 56 jardas que nós conquistamos. E aí eu vi uma estatística que é bastante ilustrativa disso, né? Que até o momento, né, até a semana 4 da NFL, os Broncos são o terceiro pior time na liga, né? E em jardas necessárias para a conversão de terceira descida. Que, em média, os Broncos precisam de 7,9 jardas, né? Para converter uma terceira descida, né? Eu esqueci quem que era abaixo dos Broncos, eu lembro que o time era o Commanders, mas de qualquer forma é o terceiro pior time, é o terceiro time que mais precisa de jardas para converter as terceiras descidas, né? E não à toa, né? A nossa taxa de conversão no último jogo foi somente 3 de 11, né? Aí uma coisa que a gente comenta muito lá no grupo dos apoiadores é que será que para evitar entrar nessas terceiras longas, não é necessário abandonar um pouco esse corre-corre play action e talvez dar um pouco mais de dropbacks para o Wilson, né? Quando eu falo dropback aqui, é jogada de passe tradicional, né? Que ele vai Sim. lá, faz a leitura da defesa, escolhe uma metade do campo ali de acordo com o que ele vê pré-snap, ajusta pós-snap e faz a jogada. Você acha que isso pode ajudar a diminuir esse problema da terceira descida, que também está relacionado com essa cadência de jogo, né? Sim, está relacionado com a nossa ineficiência, né? A nossa ineficiência é o seguinte, ó. Por exemplo, em primeiras descidas, nós somos o 30º, 4,45 jardas por primeira descida, tá? Então, isso tudo impacta no que você vai escolher em seguida, tá? Em segundas descidas, nós também não temos um grande desempenho. Estamos lá no meio da tabela. Então, isso tudo vai impactando nessas terceiras descidas. Então, a nossa eficiência não é boa, né? E eu concordo, cara. Eu acho que você tem que colocar o Russell Wilson, sim, às vezes no shotgun, para ele trabalhar direto, trabalhar um run pass option, né? Trabalhar, dar um pouco mais de liberdade para o Russell Wilson controlar a linha de scrimmage, sabe? Nem tudo é play action e nem tudo é outside zone, nem tudo é corridas em zona. Então, sim, eu concordo. Eu acho que a gente precisa colocar um pouco mais o Russell Wilson direto no dropback, sabe? Às vezes até explorando alguns matchups e tal, favoráveis e ser menos previsível. Hoje o nosso play action não tá vendendo tão bem quanto o Nathaniel Hackett quer. Exato, né? E assim, para a gente trazer um ponto positivo aqui, né, para esse ataque, né, foi a melhora na red zone, né? Dessa vez a gente conseguiu converter 2 touchdowns em 3 viagens à red zone, né? O que teve de diferente nessa partida aí, ali na red zone? Foi os pacotes utilizados, foi a chamada, foi a execução do time como um todo? O que mudou para ter essa melhora que a gente observou em relação ao que a gente vinha vendo nos últimos jogos? Eu gostei bastante da execução, achei uma execução melhor, sabe? Mas gostei também do play call um pouco mais focado em abrir o campo de forma horizontal. Se vocês lembrarem contra o Houston Texans, não, acho que foi contra os Texans.
A gente tem uma jogada que o Nathaniel Hackett chama, que o Russell Wilson sai para a direita e tem o Javonte Williams cruza na frente dele, né, para receber aquele passe no flat, e o Cortland Sutton atravessa o campo. Só que ele chamou aquilo para o lado, para o boundary, né, para o lado curto do campo. Então, se a gente olha, tá todo mundo num espaço da hash até a sideline. Isso é péssimo play call, sabe? E isso a gente não viu nessa partida. A gente viu um time chamando melhor as jogadas, um time espalhando o campo de forma horizontal, já que você não tem tanto de forma vertical, você espalha de forma horizontal, né? Então, eu gostei mais disso nesse ponto, assim, mas acho que a execução também foi melhor. E a execução sendo melhor já é meio caminho andado. Legal. Então é isso, né? Sobre o ataque é isso. Eu acho que o ataque ainda está encontrando sua melhor forma, né? Aos poucos vai se ajeitando e que também precisa melhorar muito em termos de turnover, né? Porque ainda entrega a carne para o adversário em momentos cruciais. Mas aí tem que se E livrar do Melvin Gordon, né? é, exatamente. E também comete muitas faltas ainda, né? Então eu acho que são Eu ajustes queria que essa trazer um unidade dado. vai pode trazer. Opa, manda Esse bala. dado das faltas, eu até estava olhando aqui. Só o Cameron Fleming na nossa linha ofensiva não fez falta. Tá? Aí é muito complicado entre os titulares, né? Só o Cameron Fleming não fez falta. Nós tivemos falta, 2 faltas do Garrett Bowles, uma falta do Dalton Reisner, uma do Lloyd Cushenberry, uma do Graham Glasgow, tá? E ainda uma do Eric Saubert, o Tyrion. Então é muito difícil quando o seu ataque faz tantas faltas assim, em especial a sua linha ofensiva. Falta de linha ofensiva a gente sabe quais são, né? As principais. False start e holding. Então, Uhum. isso não adianta de nada você andar para frente 3 passos se daqui a pouco você andar 5 para trás. E em momentos cruciais, né, que justamente aí coloca em segunda longa, em terceira longa e acaba complicando tudo Mata, o mata o drive, né, playbook, né? mata o Mata o playbook. playbook. O seu playbook é uma coisa quando você tem uma segunda para 4. Seu playbook numa segunda para 9 ele é muito mais restrito. E por aí vai. Um playbook de terceira para 8 é uma coisa, de terceira para 2 é outra. Muito diferente. Então, essas faltas aí, elas minaram boa parte do jogo do Denver Broncos. Exato. A gente espera aí então que esse ataque continue adquirindo ritmo e consiga polir aí um pouco melhor o seu jogo, evitar turnovers e minimizar as faltas, né. Só para concluir, Gustavo, nós Pode falar. precisamos ser mais eficiente no run blocking também, tá? É, nossa Ah, com linha certeza. ofensiva não tem conseguido sustentar os bloqueios. E assim, o Javonte Williams é um cara que mascarava muita coisa porque ele ganha jardas após A o contato. após o contato, né. Agora a gente já não vai mais ter isso aí. Exato. E inclusive reflete nisso que eu coloquei, que a gente conseguiu só 56 jardas terrestres nesse jogo, que deu uma média de 3,3 jardas por carregada, né. E isso eu tô, de novo aqui para frisar, tirando os scrambles do Russell Wilson. Beleza, Davis, podemos ir para defesa? Podemos. Então vamos lá para defesa, né. A defesa me decepcionou bastante, porque eu não esperava uma queda de desempenho tão grande. A gente sabe que existe oscilação na NFL, né, mas eu acho que a diferença do que a gente viu contra os 49ers em relação ao jogo contra os Raiders, né, foi bastante grande. Eu acho que no jogo aéreo foi uma unidade relativamente sólida, né, só cedeu aí 188 jardas para o Derek Carr, quando a gente ah, considera jardas líquidas, né, tirando aí os sacks foram 173, mas foi um terror no jogo terrestre, algo que eu não imaginava, cedeu 212 jardas terrestres aí para os Raiders, e aí entregou o controle de jogo para o adversário, né, os Raiders tiveram 35 minutos, né, de posse de bola contra 25 de Denver, né. Qual que foi a sua impressão geral? Você acha que também teve uma queda de nível? O que que aconteceu aí nesse jogo que teve essa grande É, diferença de um jogo para o outro, assim? é uma unidade que ela é montada para parar o jogo aéreo, né? Isso não há dúvida, tá? É uma unidade, como eu sempre falo, baseada na unidade dos Rams, em que o jogo aéreo, defender o jogo aéreo, controlar a marca de first down é mais importante. Mas a performance foi muito abaixo. Se alguém tiver uma bússola, alguma coisa pode dar para o Jonas Griffith, que a performance dele, pelo amor de Deus, foi horrorosa, né? No jogo corrido. Mas assim, o miolo foi totalmente controlado. A gente viu o DJ Jones sendo engolido, né, que é uma coisa que eu não esperava.
A verdade é que nós não temos, e isso eu falo há alguns anos, isso não vem dessa formação com o Nathaniel Hackett. Nós não temos um miolo de defesa confiável contra o jogo corrido, seja com linebackers, seja com defensive linemen, sabe? Nós temos alguns jogadores que fazem boas partidas e têm bons momentos contra o jogo corrido, mas nós não temos uma unidade consistente. E aí você pega um time que joga muito em gap, correndo muito pelo meio, esquecendo as laterais, porque quando os Raiders fizeram foi ok. O Randy Gregory tá alinhado lá fora, o Bradley Chubb tá alinhado lá fora, beleza. Até eles chegarem no corredor, a gente já correu pelo meio. Então, tornou ineficiente essa questão dos nossos edges e atacou o meio para explorar nossos linebackers. Então, foi bem inteligente o plano de jogo e a gente não teve peças para responder. Inclusive você comentou um ponto que é uma tecla que eu bato há anos, que falta bife nessa DL muitas vezes, né? Exatamente. Inclusive eu gostei muito mesmo que ele tenha feito uma partida baixa, eu gostei muito da adição do DJ Jones, né? Porque ele traz um pouco de bife, mas talvez ainda falte mais, né? Eu acho que em muitos momentos você pega ali Deshaun Williams, o próprio Draymond Jones, é uma linha defensiva um pouco leve, né? Dos principais jogadores, e o Mike Purcell, que era o bife antigamente, não é lá uma Brastemp, né? Não, Então, é um jogador que é sólido e só isso. O torcedor às vezes exatamente. se empolga um pouquinho demais com isso, com essas coisas. Então, eu acho que ainda vai demorar talvez mais um ano aí para a gente conseguir realmente colocar bife suficiente ali, né? Mas de qualquer forma, teve uma coisa que cedeu o controle terrestre da partida, né? Fez o pessoal lembrar um pouco da defesa do Fangio ano passado, principalmente aquele jogo contra o Cleveland Browns, né? Que eles passaram o trator por terra em nós, né? Só que tem pelo menos eu enxergo que tem uma diferença fundamental. Aí eu queria que você comentasse um pouco. Porque o Fangio ele jogava níquel a maior parte do tempo, e mesmo muitas vezes contra formações pesadas, né? Contra dois tight ends ou contra fullback do adversário. E o Evero, a gente vê ele usar bastante formação base, e mesmo em níquel ele coloca 5-1, né? Ele coloca um jogador mais ali na DL, que eu presumia que era justamente para dar mais corpo, né, para a unidade e evitar que o adversário conseguisse controlar o jogo dessa maneira por terra. Você Porque, evita, assim, que eles ataquem a lateral, né? Com uhum, essa 5-1, se consegue controlar melhor o edge, mas você fica mais exposto no meio. E aí é aquela coisa, se você perder o... Se você perder o confronto homem contra homem, você vai ter só um linebacker ali nesse meio e ele vai ser atacado diretamente pelo corredor. E aí os nossos linebackers, nem acho que o Jose Dewell foi muito mal, mas o Jonas Griffith foi muito mal. Então, assim, as peças precisam funcionar muito bem ali, nesse uhum. 5-1, sabe? E não funcionaram. Essa é a verdade. Fomos dominados. Ali não é X and O's, é Jimmy Joe's, sabe? Foram os caras que dominaram os nossos nesse ponto aí. Então você acha que talvez isso possa acontecer mais vezes, já que a gente não tem um corpo, a gente não tem uma DL tão parruda assim, e o nosso corpo de inside linebackers, na minha opinião, é um pouco abaixo da média, então isso pode acontecer mais vezes, né? Talvez seja uma fraqueza inerente do elenco, a gente não tem muito como corrigir, que possa ser explorada aí mais vezes pelos adversários, né? Com certeza vai acontecer. E o Evero vai continuar colocando os front 5-1s, tá? Esquece aí, isso aí, pô, a galera pode esquecer, não adianta chorar e tal, vai ser 5-1 Bola para e acabou, é a base da defesa dele. Tá. E aí uma outra coisa, Davis, é assim, né? É uma defesa feita para parar o jogo aéreo, né? E o Patrick Surtain é uma coisa de. O nível do Patrick Surtain é uma coisa que faz tempo que eu não via na liga, né? Ele, por mais que o Devante Adams tenha ganho algumas bolas dele, no geral, nos momentos cruciais, ele apareceu ali e minimizou o dano nisso. E aí, como uma alternativa, né? Aproveitando muito quando os Broncos jogavam aquele spot zone, né? Aquela zona que o cara fica mais fixo ali, os defensive backs ficam mais fixos nas suas zonas. O Devante Adams ele flutuou para as zonas dos nossos inside linebackers e deitou e rolou. Ele conseguiu o que ele conseguiu de jardas, 101 jardas, muito mais em cima do miolo ali da nossa defesa do que do Patrick Surtain em si. E até mesmo o Darren Waller foi para cima dos corners mais leves, né? Do Darby e do Williams, né? Isso é uma consequência desse esquema do Evero, né? E você acha que isso foi
é uma coisa que foi decisiva na partida ou é um efeito colateral que ele já sabe que tem ali, ele aceita e tenta minimizar esse problema? É uma coisa que ele já sabe que ele tenta trabalhar com isso e ponto, e ele vai seguir com isso. O que a gente pode ver em algum momento é o Surtain se tornando uma peça parecida com o Jalen Ramsey, fazendo a função do star, né? Aquele cara que vai ser ele jogando em mano a mano contra alguém e os demais marcando em zona, ou ele indo no alinhamento que está o jogador e cuidando de alguma zona em específico e tal, mas alinhado próximo a esse principal jogador. E por aí vai. Vai ter que mover ele como uma peça de xadrez ali para minimizar esse efeito colateral da defesa dele, é mais ou menos isso, né? Você tem alguma outra coisa que você queira adicionar sobre a defesa aí? Não, cara, eu acho que é assim, a gente vai ter que conviver nesse ano com os problemas, não sei se dá para dizer problemas, com algumas inconsistências no jogo corrido. E isso vai parte do sistema e parte também das peças que a gente tem. Isso não quer dizer que todo time que corra com a bola vai passar o carro no Denver Broncos, não é isso. Tal, pode até acontecer, pode, mas é a nossa. Todo sistema ele tem um ponto mais frágil. Do nosso é defender o jogo terrestre, especialmente pelo meio, tá? Mas aí, numa noite, numa tarde que as nossas peças funcionarem melhor, a gente não vai sofrer tanto e vai conseguir controlar o jogo pelo ar, que é o que a gente faz de melhor. Legal. Então, para a gente fechar aqui, né, vamos para o time de especialistas, né? Eu mantenho as aspas aqui até que eles me convençam do contrário, mas eu achei uma partida boa dessa unidade, né? Na verdade, eu acho que foi a melhor partida que eu vi até agora aqui, porque limitou bastante o retorno dos Raiders, os bloqueios foram relativamente bons, os punts do Waitman melhoraram bastante, né, desde da semana 2. E além disso, os nossos retornos, né, conquistaram aí jardas fundamentais. Inclusive, eu acho, né, que, que as posições de campo que o Special Teams conseguiu, né, foi meio que fundamental para manter a gente mais vivo até o fim do jogo, porque o ataque conseguiu capitalizar algumas dessas posições de campo vantajosas, né. Então, na minha opinião, acho que foi, por enquanto, a melhor exibição dessa unidade, né. O que você achou aí? Não, eu também achei, cara. Eu acho que os Special Teams vêm melhorando com o passar das semanas. É um bom trabalho. Não são nada especiais. Né? Isso eu acho importante. Assim, não é uma unidade, nossa, olha como os Special Teams estão impactando para a gente ganhar jogos e tal. Não é isso. Mas que nem você falou, nesse jogo fizeram um trabalho muito sólido, né? E é isso, cara. Eu só peço uma coisa, só solidez nos Special Teams. Sendo regular, tá tudo ótimo. Não fazendo caca, tá tudo ótimo. E isso a gente tem conseguido. Assim, uma pergunta que fica, né? Eu já fiz essa pergunta aqui para você, mais ou menos, mas é sempre bom a gente, como a gente vai ver a melhora, também a gente tentar discutir um pouco, né? Porque me parece também que tem amadurecimento de jogadores chaves. Por exemplo, o Montreal Washington é um jogador chave nos retornos, né? E parece que ele tá mais maduro, ele já sabe melhor um pouco a hora de deixar a bola passar, de pedir um fair catch ou de partir para cima com a bola, né? Você acha que isso é um amadurecimento das peças? Isso também tem a ver com o esquema, o Stooks colocando as suas peças em situações mais favoráveis? Ou é um conjunto disso? E tem muito a ver com o dedo do treinador mesmo durante a semana, né? Uhum. Treinador, no caso que eu falo, do treinador de special teams e tal, que ele chega para os jogadores e fala: Ó, cara, você não pode fazer isso, isso e isso, tá? Então, aqui você tá pecando por isso, isso e isso. Então, sim, passa por amadurecimento, mas esse amadurecimento muitas vezes ele vem através de um aperto do treinador, sabe? Então, eu acho que é por aí o caminho. Beleza, vamos ver se até o fim do ano eu arranco as aspas aqui do nosso time de especialistas, né? Não, eu acho que daqui umas semaninhas já dá para arrancar. Beleza, assim espero. É. Davis, muito obrigado por participar de mais uma análise de setores aqui com a gente. Espero que eu não seja o pé frio do negócio e na próxima semana a gente posta aqui de novo analisando uma vitória, né, aí contra o Indianapolis Colts. Essa semana a gente joga na quinta-feira, né? Semana curta. Boas notícias pra gente. Obviamente, boa notícia que eu digo no sentido. A gente não gosta de ninguém machucado, mas É, como não é nada grave também, e não é nada que o cara vai perder muito tempo, também não vou
lamentar tanto que o Jonathan Taylor está inativo na partida contra a gente, e o Jonathan Taylor é um corredor de altíssimo nível, né? Então é um bom jogo para a gente dar a volta por cima dessa derrota. Tem o Matt Ryan está sofrendo muito com fumbles, eles não têm um grande corpo de recebedores, então é um bom jogo para o Denver Broncos vencer em casa e quem sabe rumar para uma regularidade nessa temporada. Eu espero que comece bem a partida para trazer a torcida para o nosso lado de novo. Né? O Shaquille Leonard, né, o ex-Darius Leonard, também está lesionado. Então, tá lesionado. Tá fora da partida, então é mais um ponto aí a nosso favor. Beleza. Davis, muito obrigado. E galera, vocês já sabem, né? Eu peço por favor aí que vocês se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, o Mile High Brasil, ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo que a gente lança aqui. E lembrando também, né, que o Mile High Brasil tá em todas as redes sociais aí, Instagram, o Twitter, no Facebook e as lives também vocês podem acompanhar no nosso canal lá na Twitch. Tudo é o Mile High Brasil, tá? E aí tem se você puder, né, entra lá em www.apoia.se/Brasil, ou você pode escanear esse QR Code que está aí na sua tela e você puder, deixa aquela contribuição para a gente, aí qualquer quantia que você puder doar para a gente, ajuda imensamente o Mile High Brasil a continuar trazendo para vocês um conteúdo bacana aí sobre o Denver Broncos em português. É isso aí, galera. Até semana que vem. Abraço. Fui.